Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo de 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos de 1 a 12. Nós vamos meditar hoje sobre o tema O que nos aprova diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como bons servos. O que nos aprova diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como bons servos. Diz assim o texto: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. Chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tomou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Amém. Jesus está falando aqui aos líderes de Israel e a todo o povo. Mas, por questões óbvias, ele está direcionando esse ensinamento, na verdade, um ensinamento bem repreensivo, para a liderança de Israel. O que ele está dizendo aqui dentro de um resumo muito claro? Vocês receberam uma incumbência e falharam na vossa incumbência. Mas, pastor, aqui então é um direcionamento só para o ensinamento da liderança de Israel que falhou? Claro que não. Não sei se os irmãos prestaram atenção na leitura, mas chegando ao final das palavras do Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 9, ele diz assim: que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, ou seja, aqueles que falharam na sua incumbência. E que fará, irmãos? Dará a vinha a quem? A outro. Então Jesus está dizendo assim: ó, vocês tinham a responsabilidade de espalhar o reino de Deus. Vocês foram a nação escolhida, o povo comprado de Deus, que Deus resgatou com a sua poderosa mão. E vocês tinham a obrigação de tornar as ações desse Deus único, amoroso, misericordioso,
bondoso, conhecida em todo o mundo antigo. É interessante, irmãos, até a geografia de Israel contribuía para isso. Israel era posicionado no mundo antigo de uma forma que fosse rota de passagem para diversos povos do mundo antigo. Por que isso aconteceu? Obviamente, quem providenciou isso? Deus. Para quê? Para que o povo do mundo antigo tivesse acesso aos seus ensinamentos, através do seu povo escolhido. E Jesus está dizendo aqui, ó, vocês que eram os cuidadores da vinha, ele está usando uma figura de linguagem, né? Algo que eles conheciam muito bem. Vocês que eram os cuidadores da vinha, e vinha se produz uva, né? E uva era um símbolo da vida. Olha só que coisa interessante. Vocês que tinham que espalhar a vida, vocês falharam. E aonde que entra a igreja do Senhor Jesus Cristo nisso? Vamos ver se os irmãos já pegaram. Hã? Exatamente, minha irmã. São os outros. Nós somos os outros. E o Senhor Jesus declara para o povo e diz assim, olha, eu darei a vinha a outros. Nós somos os outros. E o que nós vamos fazer da vinha? Fica a pergunta no ar, né? O que nós vamos fazer da vinha dada a nós? Nós temos aqui um texto que nos ensina como não proceder. Não é verdade? Para que não sejamos destituídos desse privilégio. O texto não está criticando quem recebeu primeiro essa incumbência e não teve sucesso na prática? Como é que nós devemos fazer aqui? Prestar atenção nessa crítica do Senhor Jesus Cristo e fazer o quê? Diferente. Para que sejamos reconhecidos como bons servos que cumpriram a obra no reino de Deus quando Ele vier. Esse é o ponto. Nós temos um grande trabalho pela frente. Um grande trabalho. Um trabalho muito difícil. Nós representamos só uma geração desse trabalho. Antes de nós tiveram diversas gerações que fizeram esse trabalho. Não vou entrar aqui no mérito se bem ou mal, fato é que o Evangelho chegou até nós. Sim ou não? Então houve um trabalho sincero. Houve um trabalho sincero. E daqui para frente, quem vai levar as próximas gerações? Somos nós. Somos nós. São esses jovens, esses adolescentes, essas crianças que estão aqui. A gente precisa pensar nisso, né? Precisa pensar nisso. Um dos aspectos que nós temos que ter cuidado durante esse processo é que nós precisamos lembrar do tamanho da responsabilidade que nós temos. Para os irmãos, essa responsabilidade é grande ou pequena? Muito grande. Até mesmo, eu vou dizer aqui para os irmãos, no primeiro versículo, prestem bastante atenção, olha só. Começou a falar-lhes por parábolas, um homem plantou uma vinha. Plantou. Então a vinha já estava o quê? Plantada. Ok? Cercou-a com valado. Valado aqui é muro ou cerca, tá, irmãos? Para evitar que bichos se aproximem da vinha. Ou seja, guardou a vinha. Né? Protegeu a vinha. Ok? Fundou nela um lagar. Ou seja, deixou pronto um lugar para se produzir. O lagar era o lugar onde a uva era pisada para produzir o suco de uva, o vinho. Né? Deixou pronto. Mas só isso? Não, ainda construiu uma torre, ou seja, de vigia, para que pudéssemos acompanhar todo o processo de desenvolvimento. Então, nossa responsabilidade é muito grande, irmãos, porque nós já recebemos o trabalho pronto.
todo o processo necessário para que dessemos fruto. Onde que entram os lavradores aqui? Só produzir. Está tudo pronto. É só dar fruto, irmãos. É só produzir. Deus já garantiu à sua igreja vitória sobre as portas do inferno, sim ou não? Lembram disso, Mateus 16? Deus já preparou uma pedra fundamental, um alicerce para a sua igreja. Justamente é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e os ensinos dos apóstolos que se referem à pessoa de Jesus Cristo. Sim ou não? Já enviou o seu Santo Espírito, que deu poder à igreja para produzir no reino de Deus. Sim ou não? O que falta agora? Trabalhar. Trabalhar. Produzir. Porque tudo para gerar produção já está pronto. Deus já nos deu, irmão, já nos capacitou. Não tem necessidade da gente ficar pensando, será que eu sou capaz? Será que eu preciso de mais alguma coisa? Não precisa. É meter a mão no trabalho, na massa, como falam aí, né? E produzir. E gerar vida. E levar pessoas ao arrependimento. E levar pessoas ao conhecimento do amor de Deus. A palavra dele está aqui, ó. Foi nos dada, está fechada, do Gênesis ao Apocalipse, com todos os ensinamentos necessários para conduzir indivíduos ao arrependimento, à conversão, à aceitação da salvação em Cristo Jesus. Tudo que a igreja precisa, Deus já fez. O que nos falta fazer? Produzir. E produzir o quê? Cada vez mais. Até mesmo, porque lá no capítulo 15 de João, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo diz que Ele nos nomeou para que fôssemos e dessemos o quê? Nomear aí, irmão, significa dar poder e capacitação para alguma coisa, mas com uma responsabilidade que retorna a quem deu esse poder, essa autoridade. Isso significa que quem capacitou vai tomar o quê? Conta. Vai pedir conta. O Senhor Jesus Cristo nomeou, por exemplo, os 12 apóstolos. Isso significa que cada um poderia fazer o que quisesse da sua vida. É isso? Claro que não. Para que eles vivessem de forma plena o reino de Deus e aprendessem cada vez mais a serem discípulos dele. E vivessem como ele viveu. Eles não tinham uma vida própria. Por que não tinham uma vida própria? Porque as suas vidas pertenciam e eram dedicadas a quem? A Cristo. Nós podemos entender como ao reino de Deus. E eles sabiam, e às vezes esqueciam, mas eles sabiam que Jesus ia voltar porque ele ensinou, ia tomar conta com eles. E com a igreja é diferente? Peguei que, se não me engano, foi no domingo passado ou no anterior, né? Lá no início de Atos. Atos 1. Depois de ascender aos céus, os discípulos ficavam olhando assim. Meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? E eles continuavam ali olhando. O que Deus providenciou ali do lado deles? Os anjos, né? E falaram para eles, o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, vai descer dos céus também. Tipo assim, vocês não têm alguma coisa a fazer que ele lhes pediu, que ele lhes mandou? Tem ou não tem? Então vamos agir, meus irmãos. Vamos agir. Toda a capacitação já foi dada. E sabemos que seremos cobrados daquilo que fazemos na nossa vida.
Se aquilo que fazemos na nossa vida é em favor do reino de Deus, se não é, se as nossas decisões envolvem o discipulado do Senhor Jesus Cristo, se não envolve. Isso é muito importante, muito importante. Porque aqueles falharam justamente nisso. Aqueles lavradores iniciais falharam exatamente nisso. Se esqueceram que Deus ia pedir de volta aquilo que Ele deu. Deus ia cobrar aquilo que Ele deu. E eles se esqueceram completamente. Esqueceram também, irmãos, que essa obra, ela tem um dono. O que aconteceu lá com os judeus? Transformaram os mandamentos de Deus em mandamentos de homens. Perverteram os ensinamentos de Deus que eram celestiais em ensinamentos humanos, fracos, rasos, que não edificavam a vida de ninguém. Muito pelo contrário, transformaram a religiosidade dele em status social. E se esqueceram do dono da obra. E nós não podemos cometer o mesmo erro. Quem é o dono da obra da igreja? Jesus Cristo, que é o próprio cabeça da igreja. E olha que coisa interessante. Quando a gente olha aqui mais adiante, versículo 3, diz assim: mas estes, apoderando-se dele, o feriram e mandaram embora vazio. O primeiro servo do dono da vinha veio, vamos fazer conta. Não, não queremos você aqui, vai embora. E assim foi com o segundo, assim foi com o terceiro, assim foi com o quarto, assim foi com o quinto, e com muitos outros, até o dono da vinha, que é Deus aqui, mandar quem? Seu próprio filho. Ele ainda fala assim, com muita facilidade da gente identificar. O meu filho amado. E o que eles fizeram com o filho amado? Assim, esse é o herdeiro de tudo, vamos matar. Porque senão ele vai tirar a vinha de nós. Mas a vinha era de quem, irmão? A vinha era de quem? O reino de Deus pertence a quem? Nós somos trabalhadores do reino de Deus. Não somos donos do reino de Deus. Nós não decidimos o que fazer com o reino de Deus. Nós obedecemos o que fazer no reino de Deus. É diferente. É diferente. Talvez muitas igrejas e irmãos tenham caído porque exatamente não fazem essa distinção. Eu não decido o que fazer do reino de Deus, porque o reino seria meu. Eu só obedeço o que fazer no reino de Deus. E se eu me coloco nessa posição, eu já alegro muito o Senhor da vida. É simples, irmãos. A obediência é tudo. Vale mais do que sacrifícios. Vale mais do que sacrifícios. Por falta de obediência, servos excelentes do passado caíram. Pensavam no sacrifício e deixaram de obedecer. E a igreja de Cristo, o que tem que fazer? Pensar em obedecer antes mesmo da adoração e do louvor. Porque a adoração e louvor sem obediência não vai para Deus. Não vai para Deus. O que representa esses servos aqui, de forma objetiva? Representa os profetas do passado, que Deus mandou para corrigir o seu povo. Irmãos, sejamos sinceros. Quantos de nós precisam de exortação e repreensão? Olhe para dentro de si mesmo nesse momento. Olhe para o seu coração e seja sincero. Quantos de nós necessitam de exortação e repreensão? Todos nós. Porque os nossos caminhos são muitas vezes tortuosos, distanciados do Senhor. E por amor, não só à vinha, mas também aos lavradores, Deus envia os seus servos para corrigir distorções. Isso é amor. Capítulo 12 de Hebreus
Diz que Deus nos ama e nos prova isso nos repreendendo, dizendo: olha, esse caminho que você escolheu não é um caminho bom. Olha, essa direção que você está tomando não é uma direção boa. Os valores que você está usando para tomar as suas decisões não são valores que lhe pertencem. E isso é amor, o mais puro amor, irmãos. O mais puro amor. Porque as pessoas que são próximas de nós veem nós escolhendo um caminho ruim, errado, e não nos repreendem. Na verdade, essas pessoas não nos amam. E aqui o que Deus fez historicamente com o seu povo foi exatamente isso. Mandar servos para corrigir caminhos, tomar conta. É isso que Deus fez e continua fazendo. Não aceitar essa exortação e essa repreensão é estar distanciado do caminho de Deus e certamente não vai levar a igreja de Cristo, nenhum de nós, a produzir frutos que Ele deseja para as nossas vidas. Então, todo servo que quer produzir frutos realmente para o reino de Deus precisa estar com ouvidos atentos à exortação e à repreensão de Deus e o coração aberto para receber essa repreensão e essa exortação. Porque assim, caminhos vão sendo o quê? Ajustados. Ajustados em conformidade com quem? Com a vontade de Deus sobre a sua igreja, sobre os seus servos. Isso aqui não está bom, vamos ajustar aqui um pouquinho. Não foi isso que os profetas fizeram? E o que o povo de Israel fez com esses profetas? Açoitou, bateu, rejeitou, ignorou, matou. E como servos de Deus desejosos de cumprir a vontade dele sobre a nossa vida, nós não podemos rejeitar, porque entraremos no mesmo caminho que Israel, os primeiros lavradores, entraram e erraram. A ponto de matar e não reconhecer o próprio Filho de Deus. Pastor, isso pode acontecer isso hoje em dia? Não só pode, como tem acontecido diversas vezes. Tem acontecido e acontecido muito. Porque rejeitamos repreensões e exortações da palavra de Deus. Os profetas representavam a palavra de Deus sendo pregada ao povo, né? Rejeitamos e com isso vai entrando conceitos na nossa vida que não são conceitos vindos do alto, né? E o resultado disso certamente não vai ser bom. Por último, irmãos, um bom servo entende o privilégio que tem. E isso é um problema hoje em dia, irmãos. Um problema grande. Pessoas perdem o privilégio no reino de Deus. Crentes perdem privilégio no reino de Deus porque justamente não entende o tamanho do privilégio que tem. Irmãos, pertencer a uma igreja é um privilégio. Pertencer a uma igreja local, amorosa, que ensina a palavra de Deus, doutrinadora, que se preocupa com caminhos complicados e tenta ajudar a erguer, a se colocar de pé, a se desviar, a se converter desses caminhos. Isso precisa ser valorizado, irmão. Precisa ser valorizado. É um privilégio. Servir aquele que é dono do mundo todo e criador do mundo todo é um privilégio. Às vezes nós trocamos esse conhecimento, né, e essa prática de vida por qualquer coisa, qualquer porta que se abra na nossa frente. E nós adentramos assim com uma facilidade, deixando isso tudo para trás. Tudo dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes eu vejo jovenzinhos empolgados, né, com profissão. E aí eu fico pensando assim, será que ele está considerando o reino de Deus nessa profissão?
Eu vejo pessoas idosas assim que já passaram anos e anos dentro da igreja, pensando em aposentadoria, em viagens, em satisfações nesse mundo e deixando para trás aquilo que é mais precioso. É simples, irmão. Mas as melhores coisas da vida dizem por aí que são as coisas simples, né? Pegaram aí um ditado, e talvez tenha razão mesmo, né? Certamente não conhecem o reino de Deus para afirmar isso, mas a satisfação verdadeira, irmãos, vem em reconhecer esse privilégio que temos de servir Jesus Cristo sobre a face da terra. Estou vendo ali Renata e Jean com a Alana. O privilégio da vida deles deve ser fazer essa menina crescer e entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E um dia acompanhar o batismo dela aqui, seja nessa igreja, seja em outra igreja, não importa, mas seja no caminho do Senhor, né? É um privilégio. Porque sabe que é uma alma que eles botaram no mundo e será o quê? Salva no último dia. Não tem privilégio nisso? Claro que tem privilégio. Criar adolescentes para o Senhor, criar jovens para o Senhor, não é um privilégio? Claro que é um privilégio. Claro que é um privilégio. Você poder participar. Ontem eu estava conversando com uma professora e ela estava dizendo o privilégio de lidar com jovens, né? E como ela considera isso um privilégio, de orientar jovens, de dar direção na vida deles, na questão profissional, na questão ali da escola que ela dá aula. E para ela está dizendo com privilégio, olha, nós temos algo na mão muito mais precioso, que é o Evangelho. E não vamos valorizar isso? Porque se nós não valorizarmos, irmãos, o Senhor da vinha virá e tirará das nossas mãos. Eu costumo dizer sempre isso, os irmãos já devem ter até pegado de colo e salteado. Privilégios são dados e são o quê? Retirados. Mas são retirados de quem? Justamente de quem não valoriza o privilégio. É isso que Jesus está dizendo aqui, a partir do versículo 8, ele diz assim, e agarrando, se referindo a ele mesmo, né? Agarrando, o mataram e o lançaram fora da vinha. Jesus profetizando da sua morte. Os judeus fizeram isso, né? Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ou seja, dará o privilégio a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. Ou seja, aquela pedra que é o alicerce de toda a vida. E Jesus está se referindo a quem? A Ele mesmo. A Ele mesmo. Quando desconsideramos Jesus na nossa vida, nas nossas decisões, a gente faz isso. A gente desconsidera o privilégio que é ter Jesus como base para a nossa vida. Aí, quando a gente desconsidera isso, irmãos, nós começamos a edificar. Nós não paramos de edificar a vida. Vamos continuar edificando. Mas sobre o quê? Sobre o quê? Lá no final do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, ele faz uma comparação entre o homem prudente e o homem imprudente. Desconsiderar Jesus na equação da sua vida é construir uma vida sobre areia. Aí nessa vida aqui se produz muita tempestade, sim ou não? Não é? Virão as tribulações, virão as dificuldades, virão os problemas de saúde, virão os problemas de relacionamento, virão os problemas financeiros e econômicos. E onde é que está edificada a nossa vida? Sobre a areia. E ao sermos confrontados com esse problema, a nossa vida vai ser levada por ele. Louco. Desconsiderou Jesus na equação da sua vida, que é a pedra de esquina, sobre a qual todos nós podemos edificar as nossas vidas, sobre seus ensinamentos.
Temos disponível aqui, a igreja tem, vocês têm individualmente. Desconsiderar isso, irmãos, é perder o privilégio de ter Jesus como base para as nossas vidas. Concluindo, irmãos, que nós possamos lembrar da responsabilidade que nós temos diante do nosso Deus, porque recebemos essa vinha. Recebemos essa vida que nós temos em nós mesmos e nós temos que trabalhar para ofertá-la a outros. Lembrando que o mesmo Deus que nos concedeu vai fazer conta conosco. Nós não somos donos da vinha. Nós somos trabalhadores dela. Não somos nós. E o sentimento que nós temos que ter enquanto trabalhamos é de privilégio, é de satisfação, por termos a pedra de esquina, a rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo, como base das nossas decisões e do nosso proceder. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Amém.